Com relação às reações químicas no cotidiano, a gente tem alguns exemplos a analisar. São as reações que podem ocorrer de forma natural. Por exemplo, a gente pode ter a questão de um vulcão, que pode estar, as chamas, as lavas do vulcão, pode estar queimando uma floresta. A questão de um raio atingir uma árvore e fazer com que ela se queime. Assim como também o processo de fotossíntese. Isso mesmo, o processo de fotossíntese é um processo que está havendo uma reação química. Que, por exemplo, a gente vai ter aí a energia solar, que é absorvida pelas plantas, assim como a água que vai estar no solo e o gás carbônico que está no ar. Então, a planta ela vai absorver, né, todos esses três elementos e ela vai fazer com que esses elementos juntos formem a glicose, que é o seu alimento, mais o oxigênio, que ela vai estar eliminando para a atmosfera, para o ambiente. Então, a gente vai ter os reagentes, no caso, os reagentes seria a energia solar, assim como também o gás carbônico e a água. E a gente teria como produtos dessa reação a questão do oxigênio e a glicose, que é o alimento da planta. E nas indústrias, a gente tem muitas reações que a gente diz que são reações sintéticas, reações químicas sintéticas. Porque a gente tem na natureza os materiais, por exemplo. A gente tem materiais naturais e materiais sintéticos. Os materiais naturais são o quê? São aqueles materiais que a natureza nos oferece, né? A gente encontra com abundância no ambiente. Já os sintéticos são produzidos pelo homem. Isso não quer dizer, por exemplo, que a gente não possa também pegar algo que é natural e produzir algo para ser sintético. Temos esses exemplos também. Então, por exemplo, a produção de vários objetos que a gente utiliza no nosso cotidiano é produzido nas indústrias de maneira sintética pelo homem. A gente tem a questão, por exemplo, do plástico. O plástico é derivado do petróleo. Então, o petróleo ele é encontrado na natureza e ele é utilizado para a produção de plásticos. Esses plásticos, dependendo da forma como a gente utilize, a gente descarte, a gente vai estar gerando alguns danos para a natureza, para o meio ambiente. Então, a extração de alguns recursos naturais para a produção de bens sintéticos, de materiais sintéticos, também pode gerar alguns danos. E isso vale para a gente refletir também, tá bom? Então, aí a gente tem vários exemplos, como eu falei para vocês, de reações químicas que podem estar ocorrendo na produção de produtos de limpeza na nossa casa. Para nossa casa também é produzido nas indústrias e é um produto que vem de reações químicas, que é produzida pelo homem. Como vários exemplos que vocês vão aí estar vendo com o material de estudo de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham entendido. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Um forte abraço a cada um de vocês e se cuidem. E aí, turma? E aí, galerinha? Como é que estão vocês? Hoje a gente dá continuidade ao nosso processo de construção de conhecimento na nossa disciplina de Ciências da Natureza, retratando algo que a gente já iniciou na aula anterior. Por isso que é importante vocês estarem assistindo os vídeos, fazendo as atividades, não acumulando, até porque uma atividade vai interligando a outra. Então, para que a gente entenda, não basta só fazer a atividade hoje e não ter feito as atividades anteriores. É necessário que vocês lembrem que uma atividade sempre está interligada à outra. Então, é bom começar do início, não deixar acumular, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre reações. Lembra que a gente falou disso na aula anterior? Reações que podem ser classificadas em reações químicas e físicas. As reações físicas não ocorre a formação de novas substâncias. Já nas reações químicas, vai ter a formação de novas substâncias. Diferente de uma mistura
nas reações, a gente vai ter a formação de um novo produto, de uma nova substância, diferente da mistura. Na mistura, a gente vai estar pegando uma substância, agregando com outra, formando uma mistura, né? Porque misturas é a formação de duas ou três ou até mais substâncias, a união dessas substâncias. E no caso das reações químicas, a gente vai ter os reagentes. São substâncias que a gente classifica como reagentes que vão formar uma nova substância, um novo produto, o que não vai ocorrer numa mistura, tá certo? E a gente vai falar sobre reações químicas, no caso da combustão, e exemplos, circunstâncias do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que tem essas reações químicas. A combustão, o que é, professora? A combustão é o ato ou efeito de queimar. É um nome bonito que os químicos deram para questões de que a gente muitas vezes diz botar fogo, colocar fogo. Então, combustão é o ato ou efeito de queimar, é o nome dado pelos cientistas a esse ato de colocar ou botar fogo em algo. E a gente tem alguns exemplos de algo que está queimando à nossa volta. A fogueira, a gente vai ver que algo está queimando, assim como uma vela, algo vai estar queimando. Um papel em chamas, algo está queimando. Quando a gente vê um veículo, que nesse veículo, no automóvel, está saindo a fumacinha pelo seu cano, a gente vê que está tendo ali uma combustão, algo está queimando no seu interior. E aí, são exemplos que a gente visualiza a queima, tá bom? E para que ocorra a combustão, é necessário os ingredientes, o carburante e o combustível e o carburante. Os combustíveis, a gente tem vários exemplos, aquilo que a gente vai botar fogo, literalmente, colocar fogo. É o diesel, gasolina, o biodiesel também, o álcool, a vela, a madeira, são exemplos de combustíveis. E o carburante o mais comum, é o oxigênio, que está aqui, presente no ar, que a gente respira. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que eu vou pegar aqui, é da minha velinha. Eu estou acendendo ela, como vocês podem estar vendo. E nessa minha velinha, o que vai acontecer? Eu vou aqui. Aqui tá vendo uma combustão, não é isso? Porque tá vendo uma queima. E eu vou colocar o copo. O que vai acontecer, professora? Com a nossa velinha? Ela apagou. Apagou literalmente. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Porque aqui a gente não vai ter mais o carburante. A gente só vai ter o combustível. O carburante é o oxigênio. Então, quando a gente coloca o copo e tapa, aqui não está tendo a entrada do oxigênio para que haja a queima. Então, a questão da combustão, para que aconteça, é necessário o combustível e o carburante para a formação de produtos. São reagentes que vão, no final, formar um produto. Muitas vezes a gente tem como produto vapor de água ou gás carbônico, tá bom?